Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez para realizarmos a leitura de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso só é possível através do canal do YouTube que a nossa casa, o nosso grupo Francisco Xavier proporcionou a todos nós. E é dessa forma, então, que nós podemos nos manter em contato, né? Enquanto aguardamos para retornarmos ao nosso trabalho. E aí, ao abrir o Evangelho, né, nos caiu o capítulo 27, cujo título é Pedir e Receber. Esse capítulo ele é muito interessante e ao vermos quais são os itens nele abordados, nós temos qualidades da prece, eficiência da prece, a ação da prece, transmissão de pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E ainda as instruções dos espíritos, a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. E aí, ao abrir, então, abrimos no item 21, que pertence da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, mas que chamou a atenção pelo outro título que tem no item 21, Resumo da Lei de Deus. E é muito interessante, né, nós lermos e neste capítulo do pedir e receber. Então nos diz assim, o resumo da lei de Deus. O homem sempre sofre a consequência de suas faltas, e não existe uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição. Essa lei também é conhecida como a lei da justiça. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Essa lei também é conhecida como a lei da ação e reação ou a lei da causa e efeito. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu consequente retorno ao bem. A duração da pena é proporcional à sua permanência no mal. Seria perpétua se a permanência no mal também o fosse, e de curta duração se o arrependimento viesse logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples arrependimento não basta. É preciso a reparação da falta. Por essa razão, o culpado é submetido a novas provas, onde poderá, pelo uso de seu livre-arbítrio, fazer o bem, reparando o mal que praticou. Assim, o homem é constantemente o juiz de sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou desgraça depende de sua vontade em fazer o bem. Essa é a lei imutável em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para que isso aconteça. Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Com nossas preces, podemos lhe inspirar essa vontade, dando-lhe apoio e entusiasmo. Com nossos conselhos, podemos transmitir a ele o conhecimento que lhe falta. Com isso, estamos sendo instrumentos de outra lei de Deus, a lei do amor e da caridade, e esse espírito não necessitará mais pedir a Deus que revogue suas leis. Com nosso gesto de apoio, Deus nos permite dar uma prova de nossa caridade. Aí nos pede para consultar o livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, os capítulos 4, 7 e 8. O capítulo 4 fala sobre o inferno, né? Então tem vários itens ali falando sobre o inferno, nos explicando, né, à luz do Espiritismo, o que é o inferno, né, de uma forma geral. No capítulo 7,
fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E no capítulo 8 fala sobre os anjos. Então, olha só, né, a gradação e o que nos mostra, né, esse resumo da lei de Deus. Que nós podemos passar por tudo isso, né? Pelo inferno, dependendo do que eu fizer, né? Que hoje nós já sabemos que não existe o inferno, né? Existe as consequências dos nossos atos errados, né? E que vai nos levar para um local em que a gente vai sofrer essas consequências, né? Desses atos impensados, errados, da nossa ignorância ainda, né? Das leis de Deus. Depois, quando fala sobre as penas futuras, nós sabemos, como o próprio texto diz aqui, que tudo aquilo que nós praticarmos de errado, nós precisamos corrigir e nós vamos sofrer as consequências desses atos errados, né? Não fica nenhuma infração fica impune perante a lei de Deus. Mas aí a gente pode pensar assim, bom, então Deus nos pune? Não. Nós sabemos, né, meus irmãos, que Deus não pune nenhum dos seus filhos. Por quê? Porque Ele é de uma justiça, de uma misericórdia e de um amor infinito. E nós sabemos que Ele não pune. Então, como é que nós vamos fazer? Nós cometemos erros e precisamos corrigi-los. Quem é que então faz essa punição? É a nossa consciência. Porque nós já temos um conhecimento do que é o certo e do que é o errado. Então é a nossa consciência que nos cobra a correção. Podemos levar muito tempo até atender a nossa consciência, até conseguir seguir esses ensinamentos. Mas nada fica impune, como diz aqui no início do texto, né? E também nos diz o seguinte, que a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Quanto mais errado nós estivermos, quanto mais erros graves nós cometemos, a falta, né, essa correção vai ser maior. Pode ser que muitas vezes nem possamos pagar, corrigir em uma só encarnação. Teremos que vir várias encarnações para poder corrigir esse erro, essa falta grave que cometemos. Mas ela não vai ficar impune. Isso está na lei da ação e reação, ou na lei da causa e efeito, como o nosso texto aqui nos informou. A duração do castigo, para qualquer falta, é indeterminada e fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu consequente retorno ao bem. Então, isso quer dizer o quê? Que eu, no momento que eu me arrepender e me tornar uma pessoa boa e não cometer mais erros, né, esses erros, eu vou continuar, né? Então, eu vou me arrepender e vou seguir em frente. E isso pode levar muitos séculos, muitas encarnações, ou pode, de repente, de uma encarnação para outra. Vai depender do quê? Do nosso grau de adiantamento espiritual. E vai depender, como também nos fala o texto aqui, da vontade em fazer o bem. Quanto mais rápido eu me ligar ao bem, em praticar o bem, em praticar a caridade, mais rápida vai ser o meu aprendizado. Mais rápido eu vou chegar à felicidade. E quanto mais tempo eu demorar para conseguir entender que eu estou errado, que eu preciso corrigir esses erros, eu vou levar um tempo maior para conseguir ser feliz, né? Então, como diz, sua felicidade ou desgraça depende de sua vontade em fazer o bem. E essa vontade, como é que ela é? Como também o texto fala, na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem para nós corrigirmos.
E nós já ouvimos em algumas outras palestras nos dizerem o seguinte: qual a rapidez da mudança do nosso planeta de expiações e provas para a regeneração? Depende da nossa vontade, da nossa força, né? Da nossa coragem de mudar. Quanto mais rápido nós mudarmos, todos nós, mais rápido nós vamos também fazer com que o planeta mude. E não é o planeta que vai mudar, somos nós, habitantes deste planeta, que devemos mudar. E eu não posso esperar para que o meu irmão mude, para que então eu vá mudar também. Eu preciso fazer a minha parte. E aí muitas pessoas até comentam: não adianta eu fazer a coisa certa se a maioria faz o errado. Mas eu tenho que estar em paz com a minha consciência. No momento que eu já sei, que eu já tenho a consciência de que eu não posso praticar o mal e que eu preciso praticar o bem, eu não posso me demorar mais ainda cometendo esses erros, cometendo essas imperfeições, porque eu vou demorar mais tempo para me corrigir, eu vou demorar mais tempo para progredir espiritualmente. E o Pai não nos quer parados, eternamente sendo punidos por nós mesmos, pela nossa consciência. Ele nos quer progredindo sempre, evoluindo sempre. E nós precisamos seguir, então, a nossa consciência e não mais ficar marcando passo, né? Seguir em frente, procurando corrigir os erros, porque hoje nós já sabemos, né? Hoje já não nos permitimos mais continuar no mesmo erro, porque nós já sabemos que esses erros precisam ser corrigidos. E nós sabemos também que nós estamos numa escola, né? A vida é uma escola, a vida é uma universidade que nós estamos aprendendo diariamente. E se nós estamos aprendendo, nós vamos errar e a gente precisa corrigir, assim como na escola, que a gente precisa repetir a lição várias e várias vezes enquanto a gente não tiver consciência daquele assunto, não tiver sabendo o assunto trabalhado. A nossa vida é assim. Então hoje nós temos essas oportunidades, né? E de não incorrer mais os erros do passado. E hoje a nossa consciência já nos cobra, né? Quando nós erramos. E a gente erra ainda. E como comete erros? Talvez não cometamos os mesmos erros do passado, aqueles erros mais pesados, né? Uns erros mais, uma falta muito mais grave. Hoje já incorremos em erros menores, mas ainda erramos. Ainda cometemos injustiças, ainda cometemos, não praticamos o amor que Jesus veio nos ensinar. Ainda estamos titubeando, mas já não é mais possível. Nós precisamos ir em frente, porque é a lei do progresso. Isso é pedido por nós e Deus nos dá essa oportunidade. Ele é tão justo, tão misericordioso e bom, que ele sabe que nós somos imperfeitos, mas ele nos coloca em frente a oportunidades para que a gente possa melhorar. E é dessa forma, através dessas oportunidades, que nós vamos crescendo e vamos nos melhorando. E muitas vezes, ao cometer alguma falta, a gente já se dá conta e pede, então, desculpa, pede perdão e procura corrigi-la já na mesma forma. Outras vezes é necessário que alguns irmãos venham nos auxiliar, né? Venham nos mostrar: olha, não é bem assim que tu tá fazendo, tá indo por um caminho errado. E nós precisamos ter a humildade de então encarar, né? De aceitar essa ajuda.
Porque às vezes nas nossas imperfeições a gente fica melindrado quando alguém vem e nos chama a atenção sobre algum erro que a gente comete. Ficamos todos indignados, né? Ou não gostamos, podemos até nem falar, mas a gente fica remoendo aquilo em nosso pensamento e é uma falta tão grave quanto se estivéssemos falando, quando se estivéssemos indignados e colocando verbalmente essa indignação para fora, né? Então, nós já sabemos disso, né? Já sabemos de tudo isso e não podemos mais cometer esses erros, né? E tem um trechinho aqui que me chamou bastante atenção, né? Que diz assim, ó, mas o simples arrependimento não basta, né? É preciso a reparação da falta. Senão seria muito fácil eu chegar perante Deus e dizer, olha, eu sei que eu errei, eu peço desculpas, eu peço perdão, não vou cometer mais esse erro e ficar por isso mesmo. Mas aí nós vamos esquecer da lei da ação e da reação, a lei da causa e efeito. Se eu cometi alguma coisa errada, eu preciso passar por aquele sofrimento igual ao que eu fiz ao meu irmão, para que eu possa entender, né, esse erro, para que eu possa compreender e sentir o que é ser ofendido, né? Então, muitas vezes a gente fala, né? Hoje talvez até a gente não faça mais, não faça mais, não brigue, né? Não discuta, não saia aos tapas, aos bofetões, mas o que é não menos grave, o nosso pensamento. Podemos não sair como no tempo do duelo, pedir justiça através das armas. A gente pode se calar, podemos não responder a uma ofensa, mas o nosso pensamento está enviando ideias negativas para aquele irmão. Então também isso é um aprendizado, também isso nós não podemos mais fazer, porque nós já sabemos que o irmão, nosso irmão, a quem nós achamos que ele nos ofendeu, ele pode nem saber do que eu estou pensando, mas ele está sentindo essas energias. E eu sei que eu estou emitindo energias negativas para ele, e isso não é bom. Isso não é mais permitido, né? Ele não sabe, mas eu sei, e Deus também. E aí estão, então, as nossas faltas, as quais nós precisamos corrigir. E as quais hoje nós já sabemos que muitas dessas coisas a gente não nos é mais permitido cometer. Então, a lei de Deus nos mostra isso. Deus, com seu amor, nos mostra. E a gente, então, precisa seguir essa orientação. Precisamos seguir a lei do amor, a lei da fraternidade, a lei da caridade. Porque no momento em que eu sempre costumo colocar que no momento em que a gente praticar a lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos já indo num bom caminho. Nós deixaremos de errar muito. Estaremos, então, seguindo o que Jesus veio nos ensinar, né? Que Deus é todo amor e bondade, que Ele é um Pai amoroso, bom, justo e misericordioso. Então, meus irmãos, se vocês quiserem aprofundar, vamos repetir, foi o capítulo 27, cujo título é Pedir e Receber, no item 21, que é o resumo da lei de Deus. Então, nós só temos a agradecer a esse Pai amado por essa oportunidade, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos incentivando através do seu exemplo. Agradecer aos nossos mentores que estão conosco, também nos orientando para que não nos percamos nesta caminhada. Então, muito obrigado à nossa casa também por essa oportunidade de aqui podermos estar falando um pouquinho sobre esse evangelho que é tão lindo, tão maravilhoso, que nos traz tantas lições.
que possamos colocá-las todas em prática. Muito obrigado, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site